Nós iniciamos há umas semanas atrás uma palavra que fala que andar com Deus. E nós começamos a discorrer algumas coisas, algumas situações que nós entendemos na palavra de Deus, que vimos algumas pessoas que a Bíblia garante que elas andaram com Deus, né? E nós começamos a falar sobre algumas pessoas que fizeram algo incomum num meio que era comum, num meio onde todo mundo fazia de uma determinada forma, e aqueles foram diferentes. E esses, por serem diferentes, alcançaram essa graça de andar com Deus, né? Fora Adão, que Adão já andava com Deus lá no paraíso, como nós falamos, mas depois a palavra começa a nos ensinar. Falamos de Enoque e Noé, que eles eles se tornaram pessoas, vamos dizer assim, eles eram incomuns no meio a um monte de pessoas comuns, né? Então o povo agia de uma forma, o povo agia em pecado, e Noé e Enoque eram tão diferentes. Enoque era tão diferente que Deus o tirou para si, nem a morte ele experimentou. Olha só, né? Talvez seja o maior medo das pessoas, que é a morte, né? Que é o último, inclusive, é o último adversário que nós temos que vencer, né? Abraão foi aquele que, em meio a uma época também vamos dizer assim, uma época difícil, Abraão teve uma fé em comum, né? Então, onde Deus fala com ele, diz que vai mandar ele para uma terra e tal, e ele obedece, ele aceita aquilo, porque ele teve fé naquilo que o Senhor colocou, né? Abraão era uma pessoa de vários deuses, cultuava vários deuses, mas ali ele começa, a partir desse momento, a experimentar o verdadeiro Deus, né? Então, é uma pessoa que tinha uma fé no meio de pessoas que não tinham essa fé, né? Nós falamos de Moisés, que foi o último que nós falamos na semana retrasada, né? Nós falamos de Moisés, que ele tinha uma mansidão em comum. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Moisés era o homem mais manso que já teve na terra. Então, é um cara que teve uma mansidão em comum. E hoje nós vamos ver alguém que também teve algo em comum, né? Que teve um interior em comum, diferenciado, onde Deus estava procurando. Nós vamos falar sobre Davi. Davi, quando surge no cenário, vamos dizer assim, nesse cenário bíblico, Davi se apresenta como um pastor de ovelhas. Mas além de pastor de ovelhas, ele, na sua trajetória, ele demonstra outras qualidades. Ele começa a demonstrar que ele era um guerreiro, que apesar de ser um homem comum, ele tinha uma força dentro dele incomum. O que apresentava Davi, o que qualificava Davi a andar com Deus, o que qualificava Davi a fazer tudo aquilo que ele fez, não era o seu externo. Apesar que Davi era alguém pequeno, alguém que tinha, vamos dizer assim, não tinha um corpo avantajado, mas, no entanto, era um guerreiro. No entanto, ele fazia coisas que outros não faziam. Davi tinha um interior diferenciado daqueles que estavam ali naquela época, naquele momento, e diferenciado principalmente de Saul. A história de Saul, a gente não vai entrar na história de Saul, mas falando um pouco de Saul, Saul foi alguém que foi uma imposição do povo. Queremos um rei. Deus falou, então tá, nós vamos dar um rei. O povo escolhe Saul. Saul era alguém imponente, ele sobressaía no meio da população, era alguém alto, era alguém que atraía. E esse foi o rei que foi colocado sobre Israel. Só que decepcionou a Deus, ao ponto de Deus falar que estava decepcionado de ter ungido Davi como rei. E aí Deus faz o quê? Eu vou levantar alguém que é segundo o meu coração. Eu vou levantar alguém que tem um coração parecido com o meu. Alguém que tem um coração parecido com Deus, deve ser, né, sensacional, né? E isso talvez seja improvável aos nossos olhos, identificar alguém que tem esse coração. Mas Deus olhou para alguém que tinha algumas das suas qualidades para poder ser esse coração. E a gente pode olhar a vida de Davi,
que Davi não tinha essa aparência que nós daríamos a ele. Davi era menino quando foi chamado. Davi foi rejeitado pela família. Ele não tinha uma proteção da sociedade também. Era alguém comum, mais comum do que talvez talvez a gente ainda até sobressaia dentro vamos dizer assim, dentro da cidade. Às vezes alguém chega e fala assim, vou lá na casa da Dona Maria, Maria que mora lá no tal, porque nós às vezes somos conhecidos. Davi foi rejeitado, inclusive, pela própria família, ao ponto de, na hora de ungir rei, até seu pai esqueceu dele, que existe um menino, existe um menino, mas ele está lá tomando conta das ovelhas. Era tão sem importância que até a sua família não o via como alguém que tinha relevância para poder ser ungido pelo profeta. Aí já Davi começa a aparecer, ele começa a ser projetado. Ele começa a mostrar o seu coração quando ele encontra Golias, inconformado com os insultos que Golias faz a Deus. Davi começa a mostrar o seu interior, dizendo o tanto que ele amava a Deus, o tanto que ele preservava a Deus, independente do seu corpo franzino, independente das suas poucas qualificações. Aí alguém chega e começa a dar a ele o que? Vou te dar um armamento para você combater com melhor qualidade, para você ter uma aparência de mal. Você vai chegar na frente de Golias. Golias é aquele cara, eu imagino, quando eu falo em Golias, eu imagino Golias com aquele capacete, aquela cara, aquela barba assim, e talvez algumas cicatrizes, e toda arrebentada a cara pelo sol, né, dos tempos e tal, os braços musculosos, alto, e de repente eu falei assim, como é que isso vai combater aquilo? Então tem que dar uma aparência, para que o cara fique um pouquinho de medo, pelo menos isso. Porque talvez Saul, olhando para ele que poderia ser um guerreiro mais apropriado, Saul olhava para ele e falava bem assim, eu não tenho a coragem, eu não tenho no interior aquilo que ele tem. Saul não identificava isso, mas Davi começou a se mostrar nisso, a se mostrar para eles, a se mostrar para esse povo, que Golias não era tudo isso que eles imaginavam. E em meio a esses insultos, ele se revela o que? Um guerreiro. Ele faz a sua estratégia, a estratégia dele, dada por Deus, ele pega e faz a estratégia. Ninguém em sã consciência vai atrás de alguém, de outra pessoa para matar com 3 pedrinhas, 5 pedrinhas, né? Ninguém vai em sã consciência com as pedrinhas. Vamos pegar um porrete logo uma vez, né? Porque o porrete pelo menos eu posso derrubar e depois meter na cabeça do cara. Mas a pedrinha, o que eu vou fazer com aquilo? Davi começa agora a se revelar um guerreiro. E aí nós sabemos a história, Davi mata Golias. Davi começa a aparecer também para o cenário quando ele se apresenta como músico. No momento em que ele é chamado para quê? Para acalmar a fúria de Saul. Saul ficava furioso e Davi pegava a sua guitarrinha lá, elétrica, e ficava tocando para ele lá, para ele poder acalmar. Não era guitarra elétrica não, tá, irmãos? Era outro instrumento, tá? Era algo tipo uma harpa, né? E ele tocava para poder acalmar Saul. E a partir daí, ele começa o quê? A se projetar e a aparecer para o povo mais e mais. Ele evolui, ele cresce, ele se revela mais e mais. Aí ele começa a ser o quê? Aí quando o povo começa a ver aquilo que está dentro do coração dele, passa a ser amado pelo povo. Onde Davi chegava, falava-se de Saul. Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Ele começava a ser visto pelo povo de uma forma diferente. Davi começa a passar de guerreiro, começa a passar a ser conquistador. Conquista os seus amigos, seus inimigos, melhor dizendo, que estão à sua volta, e começa a ter grande fama. A sua fama se estende pelos outros países, pelos outros guerreiros, pelas outras pessoas,
E ele começa assim, agora, mostrar o que ele era. Davi também, em meio a tudo isso, ele faz muitos inimigos. E ele faz inimigos, tanto de outros países, como ele faz inimigos com guerras, né, que ele fazia, como ele destruía relacionamentos. Davi destruiu a sua casa. Davi foi um homem que, apesar de tudo isso, apesar de ter um coração parecido com o do Senhor, foi alguém que destruiu sua casa. A sua família era terrível. Era irmão contra irmão. Era irmão querendo tomar o poder do pai. Filho, né? Melhor dizendo, querendo tomar o poder do pai. Era uma desavença muito grande dentro da sua casa. Davi destruiu o relacionamento ao pecar, quando olhou para Betsabá e a quis para ele, não só a quis, mas tomou para ele, e depois ainda mata o esposo dela para poder ficar com ela. Davi era terrível. E a gente vê esse cenário, e o cenário começa bonito, né, falando da trajetória e do crescimento de Davi, e a gente vê agora Davi numa situação difícil. Chegou ao ponto de Davi ter que fugir de casa, porque seu filho iria matá-lo para tomar o reino. E aí a gente vê agora como é que a gente identifica um homem desse, com todas essas características boas e ruins, ter um coração igual ao Senhor. Porque o Senhor estava procurando nele algo que talvez nós queremos fazer com as nossas aparências, e Deus viu lá dentro do coração. Não se escandalize, mas Deus, a maioria das vezes, não está preocupado naquilo que você faz exteriormente, mas Ele está preocupado com o teu interior. Os sacerdotes da época estavam todos os dias dentro do templo, estavam lendo a palavra. Até hoje eles vão lá para o Muro das Lamentações e ficam lá adorando o Senhor e batendo a cabeça. Essa é bater a cabeça, assim, isso é sinal de que adoração, ele está adorando o Senhor. Então ele está ali fazendo, ele está ali orando, ele está ali fazendo aquilo ali. E no entanto a palavra de Deus nos diz que Jesus disse que as prostitutas e os salteadores entrariam no reino do céu antes desses. Porque quando Deus olha para mim, irmão, quando Deus olha para você, quando Deus está lá no seu lar, olhando para você, Ele não está olhando sua aparência, ou dentro no culto, que a gente tem aquela coisa de levantar a mão, ou criar aquela aparência para o Senhor. Ela pode acontecer, desde que ela aconteça espontaneamente, é um fruto meu, é um fruto que está dentro do meu coração. Mas quando Deus olha para a gente, Ele olha o nosso coração, Ele está olhando a nossa intenção. Abra lá em Atos 13, 22. Atos 13, 22. Apesar seu externo ser corrompido, fazer coisas bárbaras, prostituir, Deus estava preocupado com o coração de Davi. Deus estava querendo o coração. Olha só que em Atos 13, 22 diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O que me chama atenção aqui nesse versículo, irmão, é que ele encontra em Davi um homem que tem um coração igual ao dele, que vai fazer tudo aquilo que ele quiser, toda a vontade dele. Isso me fala, sabe o quê? Sobre obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, não foi isso que aconteceu lá no passado? Né? Que o profeta diz, obedecer é melhor do que sacrificar. O que Deus estava buscando no coração, o que Deus tem buscado no meu, no teu coração, são pessoas obedientes. São pessoas que, ao deparar com a palavra, ao deparar com aquilo que é verdadeiro, façam aquilo que é verdadeiro. Executem aquilo que é verdadeiro, que tem um coração direcionado. Nós fazemos muitas das vezes, irmãos, e eu quero talvez trazer o pulo do gato, nós fazemos por obediência e queremos muitas das vezes entender por que Deus quer aquilo, por que Deus me mandou fazer isso, não importa.
Davi o fazia sem intenção de querer saber nada, porque a obediência não leva a querer saber o porquê. Davi era esse homem que tinha um coração voltado para o Senhor, né? E esse texto aqui, ele vai nos ensinar essas coisas, 3 coisas que eu vi aqui, irmãos, que na verdade eu só enumerei, mas não a gente vai falar sobre ela. 3 coisas. Deus estava procurando alguma coisa. Deus sempre procura alguma coisa. Deus procura em você alguma coisa. Deus procura em mim alguma coisa. A segunda coisa que eu entendo aqui é que a sua procura é para alguém que tivesse afinidade com o seu coração. Então eu vou procurar alguém que seja conforme o meu coração. E aí vem a pergunta para a gente mesmo, né? Aquilo que sonda, aquilo que ronda meu coração, melhor dizendo, aquilo da forma como meu coração age, é um coração que seria aceito por Deus? Teria essa intimidade, essa afinidade com Deus, com o coração de Deus, com aquilo que Deus quer? Ou nós fazemos do nosso jeito? A grande maioria das vezes nós fazemos do nosso jeito. E essa afinidade, a terceira, que Deus queria, era o quê? Obediência. Então nós entendemos aqui três coisas. Então o nosso critério de relacionamento com a obediência está atrelado a algumas coisas. Nós atrelamos a obediência a alguma coisa, a bênção e a punição. Se eu fiz, eu sou abençoado. Se eu não fiz, eu vou ser punido. Porque nós aprendemos isso no nosso dia a dia. Não é o que a mamãe faz, o papai faz. Fulano, Manuel, vai lavar o banheiro. Não lavou? Então tá, então você não tem internet hoje. Não tem televisão. Não tem, alguns chegam coisa de tirar comida. Eu já vi gente até proibir de ir para a igreja. Você então não vai para a igreja. Essa punição está errada, né? Essa punição não é muito boa, não. Mas nós criamos isso e ensinamos as pessoas que a obediência, ela é mediante o quê? Aí o cara fala o seguinte: peraí, eu tenho que obedecer, porque senão eu vou ser punido. Mas se eu não obedecer, eu vou ser punido. Se eu obedecer, em contrapartida, eu posso conseguir algumas outras coisas. Eu posso ganhar alguma coisa. Eu posso justificar estar recebendo minha internet, estar recebendo minha comida. Eu estou justificando que a minha obediência, aí Deus vai me dar um carro. Olha aqui, ó, esse carro foi Deus que me deu, esse celular foi Deus que me deu, porque eu fui muito obediente a Deus. Eu já ouvi gente falar isso. Porque eu fui muito obediente a Deus. Então atrela o que? Eu sou obediente a Deus, vai me dar a recompensa. Deus vai fazer um monte de coisa na minha vida, vai tirar os problemas da minha vida. Então, em casa, como com Deus, nós acabamos tendo o mesmo relacionamento. Vamos obedecer, porque se eu obedecer, eu vou ganhar. Se eu não obedecer, eu vou ser punido. A gente tem medo da punição. A gente acha que Deus está ali preparado assim, com uma pistolinha, uma mãozinha assim, já querendo... E errou! Vamos acabar com esse. Muitos de nós já não vimos situações de pessoas que acontece alguma desgraça na vida da pessoa, estamos sujeitos, inclusive, mas acontece uma desgraça e nós olhamos e falamos assim: olha lá, foi mexer com Deus, foi falar de Deus. Deus fala assim: não estou aí. Eu recordo que há muitos anos atrás, aquela mulher que já morreu, a Dercy Gonçalves, aquela mulher terrível, ela era terrível, falava uns negócios que xingava pra caramba e não estava nem aí. E aí fizeram uma novela e que botaram ela como Deus, ou como alguma coisa assim. Ela na verdade, ela representava Deus, né? Alguma coisa assim. Foi uma novela aí. E na minha cabeça religiosa, né? E eu falei bem assim: não vai durar 2 meses, Deus vai matar essa mulher. Quase que vive mais do que eu depois disso. Porque na verdade a gente sempre acha que se falou Deus vai punir. Mamonas assassino, caiu o avião. O que um monte de crente falou? Estava deturpando nossas criancinhas e Deus tirou ele, Deus o matou. As coisas absurdas que a gente acha que porque a pessoa fez alguma coisa e Deus vai puni-la
e vai matá-la porque ele fez aquilo ali. Isso ronda a nossa cabeça. Isso ronda a nossa cabeça. A obediência, ela não é feita simplesmente por obedecer, independente de eu receber algo ou não. Mas eu vou obedecer porque eu vou ter lucro nisso aqui, eu vou sair por cima disso aqui, eu vou ter conquistas nisso daqui, né? Irmãos, eu queria que você guardasse o seguinte: no abecedário de Deus, são feitas apenas de 4 letras. O, B, D, C. Deu para entender? Obedecer. Obedecer. Esse é o dicionário do Senhor. O que Ele quer da sua vida é obediência. E se você quer andar com Deus, assim como Davi andou, então seja obediente. Seja obediente ao que o Senhor tem falado, né? Então, Deus, Ele encontra em Davi o quê? Esse coração obediente, um coração servo, um coração que não é questionador, né? Ele não fazia com segundas intenções. Hoje, até quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós queremos lucrar com aquilo. Alguém obedece a palavra de Deus e prega e coloca lá, explosão, 300 mil se converter a Cristo. Ele está se promovendo, querendo se promover. Alguém chega e doa uma cesta e bota lá no escancarado. Estamos aqui entregando uma cesta para fulano, estava expondo inclusive a pessoa, mas querendo dizer que eu sou tão bom que eu estou mostrando para todo mundo que eu amo meu irmão. Aquilo que a Bíblia me diz que eu tenho que amar meu irmão e que eu tenho que acolher o meu irmão, então eu estou fazendo, então eu vou colocar agora para todo mundo ver que eu sou um cara amoroso e que eu cumpro que palavra. Eu sou obediente à palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que aprender a ser obediente, mas não ficar também expondo para todo mundo aquilo que nós estamos fazendo, porque nós caímos na outra vertente. Aí nós deixamos de ser obedientes, mas fazemos para crescimento. Nós até comentamos certa vez aqui, falando sobre amor, né? Que nem todos os atos que se fazem dizendo que amor é amor. Alguém que tem um ato lá de fazer alguma coisa por alguém, e como nós falamos aqui, distribuir cestas, ou tomar conta de famílias, isso, aquilo, outro, muitas das vezes elas fazem por promoção, fazem para pagar menos imposto, né? Ou por alguma outra coisa, mas o amor está muito distante. Vocês viram aquele pastor essa semana, que passou aí que o pastor agrediu a mulher antes na live que ele estava fazendo? Alguém viu? Coisa absurda. Coisa absurda. E ele ainda começa a live dizendo assim, que a paz do Senhor, né? Foi uma coisa, a paz do Senhor recai sobre vocês, né? Receba a paz do Senhor, alguma coisa assim. São situações que a pessoa vive realmente de aparência. Acabou, não teve nem ficou com a cara vermelha, acabou de agredir a esposa, acabou de ofender a esposa e continuou normalmente. Vamos falar do Senhor, vamos falar de Jesus, vamos abençoar. Eu entendo que nós temos que rever a maioria dos nossos conceitos, irmãos. Nós temos que rever os nossos conceitos daquilo que nós pregamos, daquilo que nós fazemos, se é por aparência, se é para ter apenas uma aparência de bonito, né? Ou não. Essa semana nós passamos lá no Vicente Pires e tinha uma obra lá, nós olhamos lá, paramos em frente, e aquela obra, aí a Zane falou assim, eu acho que o reboco vai cobrir isso aí. Eu falei assim, não, que a obra está feia. A aparência da obra por dentro era feia, né? Acho que as caixas abriram um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, o pedreiro não era de primeira qualidade, devia ser servente, subia a parede meio torta. Aí agora contrata um pedreiro bom, então eu vou rebocar e vou cobrir toda aquela coisa errada que foi feita. E muitas das vezes nós fazemos isso em nossas vidas. Temos uma estrutura interior, temos o nosso interior todo ferido, todo maltratado, todo torto, todo errado, mas queremos cobrir isso com uma aparência melhor. Queremos cobrir isso muitas vezes com roupas, com palavras bonitas, com aparência física, com um sorriso que ele só é estampado no momento em que está em meio à comunidade. Onde fala, o cara na igreja é uma bênção, mas chega em casa é o cão.
Porque ali ele consegue ser quem ele é. Mas na igreja ele pode esconder. Durante 2 horas dá para esconder. Durante 2 horas dá para eu ser menos, vamos dizer assim, menos arrogante. Agora em casa eu posso ser. Ninguém vai me ver. Só quem me conhece é minha esposa. Igual aquela senhorinha lá que nós vimos. E para a gente poder ter essa obediência exigida, nós temos que ser humildes, nós temos que renunciar a certas coisas e viver em amor, irmãos. Nós temos que aprender a renunciar. Viver a palavra de Deus é renúncia. É mudar hábitos, mudar atitudes, mudar até de cidade, se for possível. Se for necessário. Eu tinha um discípulo na cidade ocidental e ele ele fechava os olhos, e todo mundo sabia, até eu sabia que o filho dele mexia com drogas e tudo, e conversando com ele, eu falei para ele assim, cara, o que você puder fazer, faça tudo para poder tirar seu filho dessa. Se possível, vá embora da cidade. É mudança radical que tem que ser feita. É seu filho, cara. Vai daqui para ele poder ficar longe desses malas. Agora, em primeiro lugar, ele tem que querer sair. Não, pastor, ele quer sair. Mas se ele quer sair, já é mais do meio caminho andado, porque o real interessado no negócio era ele, e o cara que tem que fazer as ações mais, vamos dizer assim, mais contundentes é ele. Ele tem que fazer as ações. Se ele não quiser, não adianta você ir para qualquer lugar, porque lá ele vai encontrar outro maloqueiro. E lá ele vai voltar. Ele quer, saia fora, vai embora. Vai embora, pastor, mas eu não quero sair daqui. Não, você não quer, mas só que tem que exige isso. Exige isso. Bem, preferiu ficar. E ao ficar, perdeu o filho. Felizmente, mais ou menos. Lá em Abacuque 2,14, olha só. O que a palavra diz? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Talvez é algo que todos nós queremos ver, ou talvez estejamos vendo, estejamos começando a presenciar, que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, não necessariamente que essas pessoas estão vivendo a glória de Deus. Há um distanciamento do homem, porque o homem hoje é muito fácil, você fala para qualquer pessoa, você encontra qualquer pessoa na rua, e ela tem um conhecimento da palavra de Deus, mas ela não tem nenhum temor, ela não tem nenhuma obediência, ela não sabe, ela só tem um conhecimento da palavra, ela não tem nenhuma vivência com o Senhor. Aí a gente vai lá em Lucas 6,46, diz assim, olha o que o Senhor diz: por que me chamas de Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Para aquele pessoal daquela época, saber chamar de Senhor é chamar de amo, é chamar de alguém que comanda a sua vida, alguém que cuida da sua vida. Como é que você chama Jesus? Como é que você chama Deus de seu Senhor, mas não faz o que Ele te manda? Como é que alguém quer viver simplesmente ouvindo Deus, mas não quer obedecer? Porque se nós não renunciarmos, se nós não mudarmos, se nós não formos humildes, se nós não tomarmos decisões a favor de obedecer o Senhor, de ter uma obediência cega ao Senhor, nós estaremos enquadrados nisso aqui. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? É uma mentira que muitas das vezes nós contamos para outros. É uma mentira, uma aparência que nós queremos passar para as outras pessoas, que nós somos cobertos pelo sangue do Senhor. A gente já ouviu falar em muitas vezes, já vimos no Apocalipse, que diz que nos últimos tempos, quando ele separar um para a esquerda, outro para a direita, ele vai dizer, eu não te conheço, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Nós falamos de pessoas que estariam trabalhando na obra do Senhor, fazendo um monte de coisa, e eu nem te conheço, cara. Eu não te conheço.
Não sei quem é você. Você nunca foi um servo meu. Eu nunca fui o seu senhor. Para você, eu fui aquele cara que fornece as suas, que cobre as suas necessidades, ou as suas vontades. Para você, eu sou aquela pessoa que, no momento de dificuldade, você falava assim: oh, cura meu filho, oh, cuida da minha casa. Tinha uma senhora que falava que Deus era o cachorro dela, porque Deus era o cachorro no sentido de que cuidava da casa dela, é quem guardava a casa dela, era o sentido que ela queria dar. Mas para muita gente é isso: Deus é alguém em quem eu vou buscar para poder ter aquilo que eu quero. Eu quero proteção, eu quero que meus filhos saiam, eles vão, tudo bem que eles vão para o meio da maloca, eles vão beber, vão fumar, vão fazer as coisas deles, mas eu quero que Deus esteja lá protegendo eles. Eu quero, e pior que Deus faz, né? E pior que Deus faz. Aí eu quero tudo isso. Deus é como se fosse um agente, alguém que vai poder cobrir todas as minhas falhas, aquilo que eu não estou conseguindo fazer. Mas na hora de ser obediente a Ele, eu não consigo. Eu não consigo. Como é que foi a frase que eu li essa semana? Nós demonstramos o amor de Deus com palavras, Jó demonstrou com sua pele. Jó demonstrou com a sua obediência, a sua obediência a Deus com a sua pele, com o seu corpo. Foi dessa forma. Irmãos, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Temos que entender que se nós queremos aprender, quero aprender a caminhar com Deus. Senhor, me ensina a caminhar contigo. E nós temos que começar a buscar valores que me levem a caminhar com Deus. E esses valores não são valores que vão ficar estampados ou aparentes para todo mundo, porque só Deus vai vê-los. Fé em comum. Ser diferente no meio de pessoas comuns. Ter uma obediência em comum, ter uma mansidão em comum. Quando nós começamos a trabalhar isso em nossas vidas, quando nós conseguimos viver isso, buscar essas coisas e vivê-las sem que ninguém precise ficar sabendo, sem que ninguém precise ficar, vamos dizer assim, nos testando para que isso seja verdade. Quando nós começarmos a viver isso, nós vamos começar a entender o que é caminhar com Deus, andar verdadeiramente com Deus. O que acontece hoje em dia com a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, é que elas têm esse conhecimento de Deus. Elas têm conhecimento da palavra de Deus, têm conhecimento das bênçãos de Deus. Ela reivindica essas bênçãos de Deus, mas elas não trabalham para poder ser efetivamente estar na presença de Deus, caminhar com Ele. Porque, em primeiro lugar, para me caminhar com alguém, eu tenho que estar na presença dela. Vou caminhar com a Carmen. Se a Carmen não estiver aqui, eu não posso caminhar com ela. Tem que estar na presença dela, tem que estar junto dela. Para a gente poder caminhar, para poder caminhar com o Senhor, nós temos que estar na presença de Deus. Buscar a presença dEle. Estar sempre ao lado dEle. Obedecer. Por que você não faz aquilo que eu mando? Talvez seja o que deveria ecoar no nosso coração e que nós deveríamos nos cobrar todos os dias. Por que eu não faço aquilo que Deus me manda? Por que eu não faço aquilo que foi me ordenado fazer? E essas são as características de um discípulo. O que eu queria trazer nesse dia para a gente encerrar essa palavra, irmãos, é que nós nós fomos chamados, melhor dizendo, para essa obediência pela fé. Nós obedecemos a Deus pela fé. Nós fazemos a obra dele pela fé. Nós corremos pela fé. E muitas das vezes existem pessoas que chegam até a nós e tentam nos tirar isso.
Olha só o que diz lá em Paulo, para a gente poder estar encerrando. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, 1 a 3, diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo começa a dizer que nós, no passado, nós éramos filhos da desobediência, que nós estávamos sujeitos ao príncipe da potestade do ar, e que nós tínhamos pensamentos de qualquer jeito, pensamentos na carne, e nós só fazíamos a vontade da carne, e nós éramos chamados de filhos da ira. Então nós éramos como aqueles que estão à nossa volta. Irmãos, o que nós temos presenciado dentro da igreja, infelizmente, é que nós temos tido contato ou convivido com pessoas que se espelham não na palavra, se espelham não no Senhor, mas muitas vezes se espelham naquele que está do lado. E como o que está do lado está doente, como o que está do lado, ou às vezes, muitas das vezes, é muito bom a gente olhar para um pastor, né? E às vezes, hoje em dia, pastor não é mais referência para nada, não é referência de obediência, não é referência de paciência, não é referência de nada para nada, porque nem lutar contra isso não está tendo mais. O que a gente tem visto são escândalos, e um atrás do outro. Então, Paulo está dizendo que essas pessoas, que nós que éramos filhos da desobediência, nós temos que voltar a ser, porque nós, que Ele nos deu vida, estamos nós mortos. Quando Deus me deu vida, eu estava desse jeito, em desobediência. E o que Ele quer sobre nossa vida hoje, para que a gente possa estar caminhando com Ele, é ser obediente. Voltar a isso, é trazer de volta essa obediência. A voltar a olhar para o Senhor, e mesmo olhando assim, eu sou fraco, eu sou imperfeito, né? Na verdade, nós somos exatamente isso, mas eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero obedecer ao Senhor, independente daquilo que vai acontecer, independente das coisas que eu cometi. E eu preciso aprender a usar, a viver a palavra. E a pergunta que a gente faz: será que a maioria dos cristãos hoje reflete esse espírito de submissão, obediência a Deus na sua palavra? Ao invés de colocar, será que os cristãos, mas talvez não cabe a pergunta ser individual. Eu sou assim, você é assim. Se você se perguntar para você mesmo, qual seria a sua resposta? Para você. Qual seria a sua resposta? Você é obediente ao Senhor? Aquilo que é palavra, aquilo que o Senhor tem ensinado, ela é obediência? Porque existem algumas coisas, irmãos, que é a obediência aparente. Sabe que existe obediência aparente? Eu finjo que estou fazendo. Tem um texto que diz, lá em Mateus 21, 28, 32, na verdade é uma parábola de Jesus que diz assim: o que vos parece? Jesus falando. Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse: filho, vai hoje e trabalha na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Ele falou que ia, mas não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa. Mas ele respondeu: não quero, não vou não. Mas depois ele ficou arrependido de ter falado assim com o pai e foi. Vocês entenderam? Um disse que ia e não foi, o outro disse que não ia e acabou indo. Aí Jesus disse o seguinte: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: na verdade vos digo que publicanos, aí vem aquele texto que eu estava falando no princípio, publicanos e meretrizes vos precederão ao reino de Deus, porque João veio a vós
a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaram nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste, afinal, para que acreditaste nele? Isso aqui é essa parábola, ela dá uma referência exatamente a uma obediência mentirosa, a uma obediência falsa, né? A uma obediência que tem uma aparência de obediência. Eu digo que vou fazer, mas não faço. Senhor, para sempre eu te adorarei. Senhor, tudo aonde quer que o Senhor me mandar, eu irei. Porque é muito bonito isso. Aí todo mundo vê, poxa, esse cara tem obediência. Aí o cara sai da presença dos irmãos e sai da presença de Deus, ele nunca vai sair. E ele não executa aquilo que ele tinha falado. Isso é uma obediência aparente. Isso é uma obediência aparente. E tem também a obediência, vou pular aqui um pedação, irmãos, que é aquela obediência incompleta. O que é obediência incompleta? Lá em Marcos 7, 5, 13. O texto é um pouquinho longo, mas interpelaram-no, os fariseus, eles interpelaram Jesus, e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai as tradições dos homens. Disse-lhes ainda, jeitosamente, achei legal isso, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoa seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisse, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Tá, vamos lá, vamos tentar pegar esse bolo aqui e entender, né? Para a gente entender. O que Jesus estava falando? Vocês dizem que me seguem, vocês dizem que cumprem a lei, mas a lei diz que você tem que honrar pai e mãe. E existia na lei, se você não honrasse pai e mãe, como diz o próprio texto, né, ou amaldiçoasse, amaldiçoado, era punido de morte. Só que o que eles fizeram? Peraí, vamos obedecer, mas vamos obedecer em parte, só um pedacinho. Quando chegar nessa parte de matar, eu não mato, eu vou cobrar uma grana para o cara ser perdoado. Já naquela época. Então eu vou cobrar alguma coisa aí, tudo bem. Então, mas era passivo de morte aquele que amaldiçoasse pai e mãe. Hoje é festa, né? Isso aí é a coisa mais comum que acontece. Irmãos, jeitosamente rejeitastes o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jeitosamente nós obedecemos somente parte daquilo que Deus nos manda. Porque chega um momento em que talvez eu precise de mais algumas coisas, em que eu precise de sair fora disso, que eu precise, vamos dizer assim, executar algumas coisas que é do meu prazer. Então eu vou obedecer, mas até certo ponto. A partir daí eu não obedeço mais. A partir daí eu vou fazer da forma como eu penso. Isso é uma desobediência, é uma aparência de obediência. É só aparência que tem. Sabe como é que nós somos pegos, que nós fazemos a mesma coisa? É quando nós falamos contra o roubo,
mas nós sonegamos impostos. E nós damos explicação para convencer. Não, mas aí como é que vai ficar na minha casa? Né? Nós pregamos contra adultério, contra imoralidade. Mas nós gastamos tempo olhando, muitas vezes olhando aquilo ali. Ou nos alegramos até quando há uma sensualidade numa novela. Hoje está a coisa mais simples. Ontem estava passando um filme, vocês conhecem a Dora a Aventureira? Não é aquele desenho que tem para as criancinhas? Fizeram um filme de Dora. Aí ontem eu botei lá para ver, assim, estava passando lá. E a conversa era uma conversa assim de adulto. Dora estava falando para o cara, nessa época de acasalamento, onde as pessoas começam a querer se acasalar, eu falei, mas isso não é uma história para uma criança de 10 anos. Mas se tornou tão comum, e nós pregamos isso, que os nossos ouvidos às vezes entram. Quantas coisas nós ouvimos durante o dia, e entram em nós, e nós não percebemos que aquilo está errado, porque já está se tornando comum. Sabe que outra forma que nós temos uma obediência, né? Nós somos contra a morte, somos contra a morte, então somos contra o aborto, mas daqui a pouco nós estamos votando em político que é a favor do aborto, que vai criar leis para o aborto. Nós somos a favor da família, mas nós vamos votar também em políticos que querem destruir a família, porque ele tem um projeto muito bom, projeto maravilhoso. O pacote do projeto inclui acabar com a família tradicional e inclui ter o aborto e inclui a erotizar as crianças, mas não importa, porque ele tem um projeto muito bom, ele vai asfaltar, ele vai fazer obras aparentes boas. Agora o que está por trás, irmãos? Então nós temos que ser coerentes. Vou passar minha vida orando para que Deus abençoe e vou votar em pessoas que vão amaldiçoar. Incoerência. Irmãos, voltando aqui, obediência parcial é igual a desobediência. 99,9% de obediência é igual a 100% de desobediência. Aquele uma pontinha que ficou faltando não valeu a pena, não valeu de nada, porque você continua em desobediência. Vamos ficar de pé, irmãos? Fica de pé. Eu não sei, nós não sabemos o que passa no coração, porque só o Senhor conhece. Muitas das vezes nem nós sabemos direito, porque nós somos pegos às vezes lutando ou brigando com algumas coisas dentro de nós, mas o que o Senhor quer de nossas vidas, quer andar com o Senhor, quer aprender a andar com o Senhor, então que você aprenda a obedecê-lo, aprenda a ter ser diferente positivamente, né? No meio onde todo mundo é voltado para o pecado, que você aprenda a ser manso em meio às adversidades da vida, que você aprenda a ter uma fé incomum, independente da aparência que nós temos de devassidão que tem ocorrido. Que o Senhor te abençoe. Eu queria te convidar a você fechar seus olhos agora, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Ele.